conteúdo isto agora, maltinha. Caga nisso. O lobby aponta o dedo ao velho. Está bem, tá. Eu a pensar que era na bola, malta. Eu a pensar que era na bola que isto ia dar raia. Ainda não foi. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, pronto. Portanto, temos mais um extremamente desagradável para reagir, ok? Ainda não vi nada. Ainda não sei de nada. Não faço a minha mulher já viu. Estava a almoçar com a minha mulher. Portanto, pronto. E ela já estava mais tranquila, mas eu já tinha avisado, ok? Ontem havia clipes de 6 anos, malta. Ontem havia clipes de 6 anos. Clipes de 6 anos, 7 anos, em que eu estava, tipo, na minha casa antiga, no escritório antigo da casa antiga. Tipo, é óbvio que aquilo foi andarem ali a ver tudo porque é que podia coisa e para mim é fácil de me tirar do contexto, não é? Por causa da maneira como eu falo e da brincadeira, da maneira como eu brinco e de ser bruto e agressivo e o caralho, não é? Outro vídeo, vai ter que ser. Pá, é assim, vamos tentar fazer isto mais rápido, ok? Vamos tentar fazer isto mais rápido. Ontem, apanhou-me um bocado de surpresa, etc. Pronto, eu não sei, a minha mulher disse-me que não tem machismo e o caralho. Foda-se. What the fuck. Mas que está-me a chamar mentiroso e violento. Pá, violento não pega, não é? Portanto, a gente já lá vai. Boas a todos. She was Temple, Tu Petros, Vidigueira, Diniche Correia, Wimepeck, Chinocas, pá. O Dylan 1720, assim é que é. O Chinese Obama, o Sheriff CS, o Diogo J. Marques, o Sou Carlos DVB, como sempre, Mike SCP, Leonardo, o Kenny PT, o Temple, o Pipo Lima, o Zé Baleia, o Shosk, o Papo de Todo e o Tigas Uzumaki e o Riagi, é assim, Riagi, RG Tiago, Rico Mafioso, Padre Tibúrcio, Briozeite, Miriam Vidal, menina Miriam, e o Fogo, vocês, Rupert Square, o Severus também anda aí, ou é outro Severus? É outro Severus? É que vocês repetem-me os nicks, pá, é uma dor de cabeça para a minha cabeça. Pois eu troco-vos todo, ok? Troco-vos a todos, ok? Pronto. Pá, é assim, são 15 minutos, a minha mulher diz que é cenas, tipo, estão-me a fazer de mim um gajo violento e que estão a fazer de mim mentiroso. Ok? Pronto. Portanto, é só pá, mais um ataque à credibilidade e o caralho a tirarem-me de contexto e o caralho, como se eu estivesse a ser nefasto para vocês e a dar-vos maus conselhos e a explicar mal as coisas. Ok? Pá, foda-se. Ganda merda. Ok? Mas ao menos já não é coisa para meter gajos machistas e o caralho na rua a dar mais fives, quer dizer. O Ventura mete umas gajas do bloco de esquerda e o caralho a dar mais fives na rua. Puta que pariu. E agora é esta, mete-me os gajos, os sexistas e machistas a dar mais fives na rua. Pá, excelente, mano, excelente. É exatamente essa pessoa que eu sou. É exatamente isso. É exatamente isso. Ok? Portanto, vá lá, ok? Portanto, são 15 minutos, vamos lá reagir a isto. Hoje vamos tentar fazer isto mais rápido, ok? Ontem ficou muito comprido. Mas é tal coisa, eu tentei escrutinar ao máximo e meter as coisas dentro do contexto para a pessoa perceber do que é que eu estou a falar e porque é que estou a falar aquilo. Entendem? Mas pronto, pá, pronto. Então, é óbvio, parece ser uma perseguiçãozinha, ok? Isto já não é a primeira vez e tal. Que isto acontece e para me tirar do contexto para fins humorísticos, mas o que acontece é que obviamente ontem fizeram de mim um machista, que é uma coisa que eu abomino, não é? Fizeram da minha mulher uma escrava, que é uma coisa que eu abomino, certo? E que é completamente surreal e desfasada da realidade, não é? É mesmo estúpido e vai contra todos os meus princípios e toda a educação que eu tive. Hoje parece que me chamaram mentiroso e violento, ok? Portanto, eu não sei quando é que me chamaram mentiroso, já vamos ver. E em relação a violento, não pega, ok? Eu sei que falo com violência, sou bruto a falar, ok? E utilizo expressões de cariz humorístico bastante cruas, ok? E duras. E... Vamos faltar a palavra. Explícitas. E para maiores de 18... E com as neiras pelo meio. Portanto, nem estou a contar com as neiras a meter o maiores de 18, ok? Mas, ok? O meu intuito de falar assim, eu já expliquei várias vezes, tem a ver com o facto de não querendo que a pessoa que está a falar para mim concorde comigo, querer que a pessoa que está a falar para mim me entenda.
Perceba o que eu estou a dizer. E isso, na minha opinião, quando estamos a falar com pessoas mais jovens, temos de certa forma de ter uma comunicação, se calhar, um bocadinho mais bruta, ok? E um bocadinho mais que dê relate à pessoa que nos está a ouvir. Depois ela concorda connosco ou não, como é óbvio. Não tem nada a ver com concordar ou não, tem a ver com fazer chegar pelo menos a minha ideia, porque senão entra a 100, sai a 200 na malta mais jovem. Portanto, eu não sei onde é que eu menti. Malta, eu já sou muitos anos a streamar, ok? Mais depressa se apanha um coxo do que um mentiroso, ok? Nem sei onde é que eu vou ser violento, porque foda-se puta que pariu, mano, ok? Não é nada, é essa a minha imagem, certo? Eu tenho uns bíceps, porra, com caraças, certo? Eu não sou o gajo do ginásio, não sou o gajo do atletismo, não sou o gajo de aparecer a treinar no boxe ou do kickboxing. Não sou nada desses gajos, certo? Já andei à porrada, já. Há quanto tempo? Foda-se, há 20 anos, mano. A última vez que andei, por amor de Deus, mano. Não acontecesse alguma coisa hoje, foda-se, mano. Qualquer gajo me metia no hospital, certo? Portanto, não é essa a imagem que eu tenho nem que as pessoas têm de mim, ok? Apesar de eu ser bruto a falar e de me irritar a jogar CS, ok? Portanto, não sou um gajo pró-violência de maneira nenhuma, muito pelo contrário, certo? Por isso não sei o que é que se passa aqui. Portanto, vou carregar no play. Skip, ciclos curtos e impress, clínicas com alinhadores transparentes, Ok. não se vêem. Alinhadores transparentes, portanto é os... Agora chamam-lhe alinhadores em vez de aparelhos, é isso? Mudaram o nome para alinhadores? Ou são coisas diferentes? Eu não sei, mano. Eu não sei. Mas clínicas dentárias, sim senhor, acho muito bem. Em relação ao skip, não, porque é caro. Eu utilizo o tiranóduas. Esse é bom. Falámos aqui Ok. de Zorlac, foi pena não ter estado, Ana, Tive mas muita acho pena, que eres sim. uma pessoa, Agora já é uma temos pessoa a pela qual Ana. ficarias facilmente apaixonada. Mas queres saber o que é que ele Apaixonada. faz, não é? Eu Olha, quero saber o que ele é que ele é faz, sim. streamer, Ok. é streamer e consumidor de badalhocas. Steve Exato. Streamer. É uma brincadeira, Sim, ok? Eu sou consumidor de badalhocas, atenção, Pronto. ok? Acho Eu bem consumo pegarem muita nisto, isto é badalhoca na minha engraçado. vida, por Isto é não só estou aqui para engraçado. criticar. Ele está Consumi! aqui para criticar, Consumi! ele está até com uma atitude construtiva para que elas Exato. sejam cada vez melhores Pronto, isto falámos badalhocas, ontem, para ok? que Eu acho isso aprimorem a piada. sua Isto, é só, badalhoquice. isto sou eu a ter piada, portanto é normal que peguem com piada. Ok? Bem, Pronto. se quer rir desbragadamente... Mude de rádio. Não, fica a ouvir, mas mude de dentista. Aposte nos Ok, alinhadores de é Impress publicidade. para ficar com uma boca que, enfim, pode escancarar à vontade, assim. Os alinhadores transparentes desenvolvidos pela Impress impressionam por serem tão discretos. Perceberam? Impress impressionam. Sou impressionante, não sou? É tão impressionante que Sim. até faz impressão. Há clínicas Impress de norte a sul do país, em Lisboa, no Porto, em Braga, enfim, em todo o lado, portanto não há desculpas para não pôr esses dentes na linha. E para quem anda sempre a mudar de país, não é preciso interromper o tratamento porque a Impress tem clínicas pela Europa toda. Descubra onde em smile2impress.com. Bom, se pensam que as histórias de Ok, pronto. Então isto é publicidade, mais uma vez uma publicidade pá, fraquinha para comediante, né? Normalmente os comediantes são bem mais engraçados a fazer publicidade. Agora até tenho seguida do Ricky Gervais, né? O gajo com os billboards que são todos retirados acaba por fazer a melhor publicidade de sempre, digo eu. Mas pronto, o Ricky Gervais, né? Pronto, também já é demais. É demais. Agora, os sonhos de Zorlac. Como é que isto pode ser violento? Os meus sonhos é fácil, correto? Eu queria ser como o meu avô. É impossível. Portanto, sempre que eu faço alguma merda que eu me sinta contente a fazer, porque fiz, lembro-me do meu avô e sinto-me um incompetente do caralho. Pronto. Porque o meu avô era o meu super-herói e foda-se. E o meu avô tem um impacto muito grande na maneira como eu faço o meu just chatting. É verdade, já o tinha dito aqui, é a pessoa que eu mais vangloriei na minha vida e foi a pessoa que sempre me ouviu com atenção e que sempre me conseguiu fazer chegar as palavras dele. Certo? O meu pai, no entanto, apesar de ter sido sempre o meu pai bem presente, era um bruto do caralho, e a minha mãe nunca teve sempre eu tive sempre aquele cuidado desde criança de não lhe causar qualquer tipo de preocupação, não é? Porque para a minha mãe ter ficado viúva quando eu tinha 8 anos. Agora, portanto, os meus sonhos é ter um T4, pá, não é uma casa de sonho, não é preciso ser virado na praia, não é preciso ter uma garagem gigante, nem de garagem sequer, desde que dê para estacionar o carro na rua, certo? Não é preciso ter acabamentos de luxo, é só preciso ser uma casa normal, num apartamento normal, numa zona normal, que não seja chique, não seja coisa e tal, e onde eu possa ter mais um filho com o mínimo de condições. Pronto, está aí o meu sonho. Ok? Pronto. A ser como o meu avô era impossível. Desbloquear a puta do T4, Montenegro. Puto. Como é que eu tenho de explicar? Certo? A gente não quer socialismo, mas o problema da habitação tem que ser adressado. Correto? E parece que está a ser adressado, não é? Agora baixaram
o IVA para a construção, já tinham feito a cena do acesso ao crédito e tirar o IMT, blá 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 blá. Portanto, vamos ver, ok? Pronto, mas está aí os meus sonhos. O resto já tenho, que é a minha mulher e os meus meninos. Ora, Chamemos-lhe assim Amor, protagonizadas por Zorlak e as suas Ok. várias cara-metades. ela vai ficaram para o por machismo aqui. outra vez. Desenganem-se, isto está só a começar. Zorlak, conta aí sobre aquela miúda com quem começaste a namorar aos 17 anos. Eu não conhecia a rapariga. É lá. Eu falei do meu início de namoro dos meus 17 anos. Alguém me perguntou alguma coisa, eu não me recordo. Ok, eu lembro-me. Um dos meus melhores amigos da minha escola Era o era Pedro. o Pedro. Estava interessado na rapariga, Uau, tinha timing. conhecido e estava interessado na rapariga. Ok. Resumindo, tínhamos Isto o é Pedro. 17 interessado anos, numa é a rapariga. minha E o relação de Pedro 6 pediu ao anos, custou Zorlak, para que na caraças. altura ainda era só Ricardo, mas pronto, vamos fazer- chamar Zorlak, para ir com ele a um double date com a tal rapariga e a prima dela. Ok. Já Certo. se está mesmo a ver como é que isto vai acabar, não é? Com o campeão do Zorlak a ficar com todas. Com as Até duas? aposto, não sei porque eu tenho este feeling. Ei, não foi ao Fomos mesmo para a casa tempo. dela. Calma. Olhava da lhoqueira. Não foi ao mesmo tempo. Não roubei nada à gaja ao Pedro. Foda-se. Não roubei nada. Porra. Namorei 6 anos, mano. Foda-se e não roubei nada. Porra, não havia nada entre a rapariga e o Pedro. O Pedro é que tinha interesse. Ela bebeu copos com a prima, os três. E o velho, pimba, saltou para cima da prima. Opa, impossível. É não verdade. Impossível. Alguém tem É que a verdade. descobrir, não é? Alguém tem que descobrir. Bem, verdade. fiquei lá a pinar até de manhã. Então, mas isto não é machista. Eu não forcei nada. Eu fiz serviço social aqui, certo? Não vamos tratar a mulher. É um facto. Ela queria que eu cobrisse. A mim apeteceu-me cobrir. Foda-se. E é estúpido isto, porque eu ainda queria namorar com ela. Ou pronto, desenvolver qualquer coisa. Isto é estúpido. Porque isto dá a ideia. E ela é que não quis. Foda-se, eu conheço bem, eu lembro-me bem disto. O meu amigo Pedro tentou meter Sim. conversa com a rapariga outra vez e não sei o quê, a gaja mandou para trás. Que classe. É verdade. Alguém tem é de verdade. descobrir, não é? Portanto, de um lado temos. Oh, querido, eu sei que custa, mas elas gostam de ser cobertas e a gente gosta de as cobrir. Eu sei, eu percebo. Eu não vou deixar de a cobrir por uma questão ideológica. Não estou a fazer mal a ninguém. Foda-se, mano, estamos em 2025, mano. What the fuck? Este pessoal é tão retrógrado nestas merdas, mano. Falam do sexo, é uma coisa quase que querem fazer disto tabu, ou caralho. What the fuck, mano? Uma manta. Claro, Estava frio. claro, Ah. isto foi no inverno. Sim, sim. Portanto, de um lado temos sucesso estrondoso de Zorlak, que fica com a prima. Não foi sucesso. Eu não namorei com a rapariga. Foi só um fling. Que acontece, as pessoas sabem o que é. Foda-se. The fuck? Até de manhã a pintar. A pintar. A pintar. ok, não se sim. pode Eu dizer vi que fizeste pinar. aí, Ana. Foda-se, À então espera posso que dizer eu o quê? dissesse a dar ao pincel. Praticar o Nós não coito. somos esse tipo de podcast. Na pior das hipóteses, diríamos aquele clássico: quanto mais prima, mais se lhe rima. Já o Pedro não teve sorte Ok. nenhuma. Que surpresa, não é? O Zorlak começou então a sair frequentemente com a prima. Só que aquilo nunca mais se desenvolvia, não se tornava sério e ele fez um ela ultimato contou à isto. miúda. Exatamente, ela contou isto. Ela contou a cena. A minha mulher já viu, eu não. Ela contou a cena de. Não foi um ultimato. Eu disse-lhe que não foi um ultimato. A gente andava ali no vai, não vai. E eu, que sou uma pessoa que desde jovem privilegiei o namoro, que vai de encontro àquilo que eu vos digo sempre, agora pronto, estando mais velho, aquilo incomodava-me. Eu disse, epá, isto começa-me a incomodar porque a gente anda nisto, mas não temos nada. Portanto, eu acho que era suposto ver se tínhamos alguma coisa. E ela diz, Pois. sabes, é que eu tive um namoro e foi bem horrível Yeah. o terminar. E eu, então, o melhor é não continuarmos com Ok. isto. Pá, e eu tinha melhores. Não era que a miúda não fosse gira, mas havia concorrência fortíssima. É verdade, porque aquilo caiu um bocado do céu. Eu quando conheci a rapariga não tinha caiu um bocado do céu. Eu fui tipo passear e fazer um favor ao meu amigo Pedro e todos os homens já tiveram isto e as raparigas também, que é tipo há ali qualquer coisa e preciso que venhas comigo, ou Joana vem comigo, ou Ricardo vem comigo, pronto, e neste caso foi Ricardo vem comigo. Mas é óbvio que eu tinha outros interesses, não é? A rapariga nem sequer era da minha zona da escola, a rapariga era da zona da Avenida de Roma e eu estudava nessa altura em Loures. Portanto, o meu grupo de amigos, fosse para o skate, fosse para a música, fosse para os estudos, fosse para jogar à bola, era tudo na zona de Loures. Portanto, é óbvio que eu tinha outros interesses, não é? Tinha 17 anos, não tinha propriamente 12. Ah, tinha Ele melhores. tinha melhores à espera. Claro. A rapariga já era muito gira, claro, para ele andar com ela, mas havia outras ainda melhores, todas as Não, era muito gira para mim. Certo?
É outro rapaz qualquer que vai dizer que não é gira, que é uma mulher banal ou não sei o quê. Eu achava a menina muito bonita. Mas isso são os meus standards. Cada um tem os seus. Apanharem-se para ver quem ficava com o gostosão do Zorlac. Portanto, ele teve de mandar Era aquele uma passear supermodel. e passar à próxima, que a fila já estava maior do que aquela fila para votar nas Do que na eleições do loja de Benfica. cidadão, Sim, às 7 da sim. manhã, sim. E Agora adivinha estou a lá, fazer Ana? de mim um engatatão Para quem porque é que tinha ele uma passou? vida Então, sexual para e outra tinha rapariga namoradas. por quem o amigo Pedro era Olha, apaixonado. mano, Pois claro, sinceramente. ela andava ali a Monte Semear, não é? Vai daí o Parabéns. Zorlac, que era um rapaz como deve ser, foi contar da sua nova relação ao Pedro, não é? Que é o seu amigo, que queria casar com essa menina. E foi Não contar queria também nada à prima e da não menina, tinha com quem nada ele há pouco tempo se com queria ela. casar. E de facto, com este argumento, era impossível os outros não entenderem. Pois se ela era podre de boa. Lembro-me só uma coisa: como é que o Zorlac chamava ontem E era gira, aquelas era muito pessoas gira, que era saem mais de uma gira. relação e começam logo outra? Eu acho que era badalhocas. Ei, mas eu não saí de relação nenhuma. Eu não tinha relação nenhuma. Nem o Pedro, nem nenhuma das raparigas. Aliás, a única que teve esse comportamento, eu é que fui um rebound, foi a tal rapariga com quem eu tive por causa do Pedro. Pronto, que era a prima da rapariga que depois ficou a minha namorada durante 6 anos. Essa é que se calhar fez uma cena condenável. E eu é que fui a vítima de algo que eu acho condenável. Mas pronto, olha, cagar e andar, não é? Eu também não tinha essa noção. Quando me apercebi de onde é que me estava, olha, pronto, foda-se, pronto, caguei. E depois desbloqueou-se uma coisa com a outra rapariga. Que era sincera. E que era valiosa. Tanto que durou 6 anos. Dos 17 aos meus 23. Isto não tem mal nenhum. E a miúda não namorava com ninguém. Não havia nada entre ela e o Pedro. Nem um beijinho. Sequer. Foda-se, what the fuck? Porra. Eu não fiz trocas de cama quente. Foda-se. Nem a miúda. Porra. Para isto do Zorlac um badalhoco. Então, pois com certeza que não, badalhoca. Não, mano, eu posso ser badalhoco noutras merdas. As merdas podem-me apanhar sendo muito badalhoco. Uma conversa muito badalhoca. Mas não neste caso, ok? Eu aqui não feri suscetibilidades, ok? Esta pergunta... Pai, esta é a primeira vez que eu estou a ver e está relacionado com um rapaz que me fez uma pergunta qualquer que era exatamente relacionada com uma rapariga com quem um amigo não tinha nada, mas ele tinha interesse e aquilo o amigo não tinha nada, mas tinha interesse, mas não dava nada e ele estava com imensos problemas porque ele também estava a começar a ter interesse. E eu lembrei-me disto porque é a opção perfeita. Ainda para mais, tendo em conta que eu namorei 6 anos e não havia nada, eu acho que aqui o teu amigo não... Foda-se, por amor de Deus, entendem? Foi o que eu achei, pronto, dentro da minha opinião. Acho que não estou a fazer nada de mal. No feminino. Namorei 6 anos com a mesma rapariga. Vocês não têm Que era noção essa? do que era o meu telemóvel quando acabou a relação. Mano, era só... Ia bem, ok. Aqui já é uma cena do pós-relação, ok? Eu não sei o que é, mas já sei o que é. Isto é uma cena do pós-relação que o pessoal fica com a cabeça na fossa e aparece-me aqui imensa gente com cabeça na fossa. Eu lido com pessoas com saúde mental, com problemas de saúde mental, com ansiedade, com ataques de pânico, com princípios de depressão ou depressão já clínica, portanto já diagnosticada. Normalmente levo com isso no meu privado, ok? Nos meus friends. As pessoas normalmente não se expõem assim no meu chat e ainda bem. Ok? Nos meus friends, atenção, para o pessoal que não me conhece, 99% das conversas nos meus friends é por causa de uma jogada de CS, de um mapa de CS, de um ataque, de um exec, do trocar de rato ou um monitor, ou o meu teclado lixou só os meus fones, ok? Como é óbvio, eu respondo a isso tudo com o máximo de critério e às vezes levo com merdas que são muito mais importantes do que trocar o rato. E eu respondo também, da melhor maneira possível, ok? E é público, eu já o disse, eu já gastei dinheiro em psicólogos, porque não sabia o que é que havia de dizer a uma pessoa que tivesse esse tipo de problema. Não foi psicólogos para mim, mas para me aconselharem a mim, para eu conseguir levar essa pessoa a um familiar próximo ou a um profissional de saúde que possa verdadeiramente ajudar essa pessoa. Ok? Pronto, isto para mim é uma cena muito grave, porque, tal como eu expliquei ontem, isto mete desconfiança e tira boa fé às pessoas que ficam com a cabeça na fossa. Ok? Pronto. Então um gajo tem que os motivar e reerguer. Seja menina, seja menino, porque os dois ficam queimados nestas Puta, eu não queria circunstâncias. estar com ninguém e aquela só com... Parecia que tinham estado à fila de espera ou espera que um gajo acabasse de namorar. Eu nem conseguia cumprir. E eu não queria nada, Não me chatei. Não sei o quê, anda comigo, vamos É ali. verdade. E eu É verdade, não vou a lado nenhum. é verdade. O coração do Zorlac É é uma verdade. espécie de loja do cidadão. As pessoas vão para a porta às 6 da manhã Lá para está. conseguirem uma senha para lá entrar. Imagina. Não. Isto aqui é a experiência de homem. E desculpem lá, os homens vão concordar comigo. Quando nós somos comprometidos, parece que é muito diferente. Um gajo está solteiro, não se passa nada. Quando estamos comprometidos, parece que chove.
Qualquer homem sabe o que eu estou a falar. Até no dia a dia, até no centro comercial se nota. Certo? Toda a gente sabe do que eu estou a falar. E nós, quando acabamos uma relação grande, não nos sentimos desejados. Certo? É uma questão de autoconfiança, de desequilíbrio. Nós não queremos tocar em ninguém, nós não queremos aproximar-nos de ninguém, nós sentimos-nos vulneráveis, nós sentimos desequilibrados, nós não estamos numa condição para nos aproximarmos de ninguém, de darmos um benefício da dúvida, de termos boa fé, nós nem conseguimos socializar, homens e mulheres. Não queremos ir para uma festa porque nos faz sentir mal, não queremos ir para ali, queremos ficar em casa a ver uma série, ou não sei quê. Certo? Então qual é que é o meu trabalho? O meu trabalho é dizer-lhes que isso é normal e que eles têm que se motivar na mesma e que se valorizar na mesma, tratarem deles, investirem neles e nelas, certo? As raparigas igual, para depois voltarem a estar equilibrados e voltar a conhecer pessoas e depois vão ser felizes e vão ter outras relações e outras coisas boas entre a malta. Faz sentido? Porra, é só isso. E no inferno que é a vida deste homem, sempre com mulheres loucas Agora à sou um perna, engatatão. de beijar. Mas eu E não ela- percebo, mano. Porquê é que eu sou um engatatão só porque tinha namoradas? Tinha namoradas, não tenho vergonha nenhuma. O meu primeiro namoro a sério foi aos 16 anos, durou um ano. Que para uma criança de 16 anos ou para um adolescente de 16 anos é ótimo. Portanto, vê-se logo que tipo de predisposição é que eu tinha e sofri como o caralho nessa relação do ano. Foda-se, foi o meu primeiro heartbreak. Certo? Depois namorei 6 anos dos 17 aos 23. Namorei um ano dos, eu vou dizer 24 aos 25. Não sei, se calhar tinha quase 24, se calhar tinha quase 25, ou tinha 24 e pouco e 25 e pouco, mas é ali um ano no meio. E depois conheci a minha mulher com 26. Pronto, e acabou. E ainda estou aqui. Se alguém quiser me vir salvar, pode vir. Pisca 2 vezes, se te sentes reféns, olha lá que pisca os olhos 2 vezes. Não sinto. Percebem? What the fuck? É só Olhar-se estúpido. com o Brad Pitt, não é? Para ver como é que ele faz. E Exato. atenção, que o Brad Pitt é É apenas isso uma que vamos cara dizer bonita, aos putos. mas É isso que vamos dizer aos putos. Que precisam de ser um Brad Pitt para poderem ter uma vida sexual ativa e para poderem namorar. É isso, minha querida. É o melhor exemplo. É isso mesmo. É isso mesmo que eu tenho que dizer às crianças. Olha, corta a puta dos colhões ou começa a juntar dinheiro para ir às putas, porque como não parece o Brad Pitt, estás fodido. Boa, pá. É isso que eu vou dizer às miúdas e é isso que eu vou dizer aos miúdos. É isso. Mas Orlac não, Orlac é uma combinação rara, muito invulgar, de beleza e inteligência. Exato. Saía-se tão Como bem se nas fosse conquistas preciso. amorosas como nas conquistas académicas. Era excelente aluno na faculdade. Por exemplo, Era. fez o melhor trabalho da cadeira de empreendedorismo. Tratava-se de um projeto... Empreendedorismo foi o coisa, pá, foi era uma cadeira farfetch do meu último ano em Castelo Branco. Isto, era último ano? Acho que era primeiro semestre do último ano, acho eu. E foi a cena do plágio. de uma clínica veterinária. Tinham que definir a localização. Esta história é muito plano de gira. negócios, Foda-se, a etc. mim Ele assim caiu-me fez os com a tomates excelência com do isto. costume. No entanto, chegou à pauta e viu um 0. Fui ter com o prof, onde é que está o prof? Bati à Eu porta fiquei- do gajo, fiquei abre a porta, alarmado, e eu mano. viro-me para ele, desculpe, mas o que é que aconteceu? Você não recebeu o meu trabalho? E ele, Yeah. não recebi o teu trabalho, mas Yeah. é plágio. Eu, doutor, eu sou de Lisboa. Yeah. Tem razão. Oh, doutor, eu sou de Eu Lisboa. sou de Lisboa, como é que me pode. Não, era por causa do trabalho ser de Lisboa. Fazer Sim, plágio. Eu não Lisboa, faço isso não isso. há. Eu não Sim. sou limitado como estes meus colegas aqui. da Não é nada Faculdade disso que eu de estou a Castelo dizer, caralho. Branco. Ah, não, espera, não era isso. Mas a parte deles serem limitados, ele acha na mesma. Sou de Lisboa. Era um cara bocado. bué da estúpida do género. O gajo deve ter visto uma clínica em Odivelas e Exato. pensou que eu tinha Exato. que entrar à internet. Eu, doutor, então, mas Exato, é que o meu trabalho era acerca de um projeto de empreendedorismo para abrir uma clínica veterinária e eu fiz em Odivelas. Era a zona que eu conhecia bem. E onde dava para ir falar com as clínicas para perguntar e tirar dúvidas e tudo mais. Por isso é que eu disse que eu sou de Lisboa, porque eu pensei que fosse plágio por o trabalho ser de Lisboa. Estão a ver? E era na Faculdade de Castelo Branco, era só isso. Fiz exatamente o que você pediu. Não, fez. Mas Ok, mas eles metem, ok. Mas Isto não alguém é fez um difamação, trabalho porque igual eles ao meu, explicam. em Foda-se, Odivelas, assustei-me, ter caralho. a maneira Estava a ver que estava a dizer que as pessoas de Lisboa eram superiores, estão a ver? Assustei-me, foda-se. What the fuck, eu ainda não vi isto, assustei-me, foda-se, what the fuck, meu. Um caralho para a puta da regionalização e do Porto é que são bons e do Minho, e do Guimarães é que é isto e os Açores é que é isto e foda-se, mano. Que mentalidade de merda, não nada disso, porra. No seu trabalho está escrito, vê-se perfeitamente 100% que é plágio. E eu começo-me a rir. Pronto, epá, e é de Doutor, rir, isso caralho, faz estava todo o todo cagado. sentido. O doutor está a assumir que eu tenho que me incluir em termos de letras num sítio onde eu não me incluo.
True, começo-me a rir. porque eu gosto de escrever. Será que quando o Zorlak relata histórias em que chorou também faz assim? E na altura comecei a chorar. A maneira como o seu trabalho pá, está não. escrito, vê-se Isso que é quando é para plágio. chorar é O fodido. doutor pá. quer que Zorlak se inclua, em termos de letras, num sítio em que ele não se inclui. Que Então é o ia sítio dizer do o que é quadro homem. favoritismo dos seus colegas de turma, quando Zorlak é muitíssimo superior e tem até obra publicada e premiada. O quê? Não, Juro. publicada, não, Normalmente eu o vendi texto, empreendedor não é publicado. escreveria com a qualidade que o meu trabalho está escrito? Não. Mas porque era o era a minha empreendedor grande também não é paixão. de letras. E o homem Era fica a olhar escrita. para mim. Portanto, eu arrisco E eras dizer crítica que o trabalho está satírica, mais bem escrito curiosamente. do que se fosse o doutor a escrever. E cómica. Vai olhar para mim. Porquê? Porque eu adoro escrever, doutor. Eu vou buscar o meu portátil e eu vou-lhe mostrar tudo aquilo que eu já escrevi. Eu vendo os meus textos. Eu depois mostro-lhe quantos prémios é que já ganhei em Escrita criativa, fiz Você uma data vai de ler workshops de e vai escrita reconhecer criativa, a minha foda-se. escrita no trabalho, só o meu porque eu não me gosto, esforcei ok? para escrever aquilo. Eu escrevi como sei. E é normal, certo? Estamos a falar com uma pessoa que tem um intuito e que tem uma proximidade de letras e de gosto que advém até eu já expliquei isto na stream, que advém até de uma debilidade que tinha no secundário, ok? Porque eu nunca fui um bom aluno a português no secundário e tinha português B, porque eu era de ciências, e nunca tive uma nota que eu achasse condigna a português B. E o que é que eu fiz? Comecei a ler mais, comecei a escrever, comecei a juntar dinheiro para poder ir a workshops de escrita criativa na Faculdade de Letras, e comecei a falar com pessoas que faziam escrita criativa, comecei a testar a minha capacidade, comecei a perguntar, não é? Arranjar mentores, pessoas mais experientes do que eu, para me ajudarem, para me corrigirem, e era uma paixão minha, era um hobby meu. Certo? Ora, se eu for escrever, pá, e atenção, porque eu não fazia poesia, nada, eu fazia prosa. Mas ele achava que aquilo era plágio por estar bem escrito. Não sou eu que estou a dizer que a malta está a escrever mal. Certo? O prof é que achou que aquilo era plágio pela maneira como estava escrito. Pá, eu achei aquilo engraçado. Porque é que eu morri? Porque estava super nervoso. Tinha acabado de ter 0 num projeto. Não é? Nem foi uma coisa que eu me tenha esforçado para escrever muito bonito ou qualquer Claro, coisa. era Eu tenho um as provas, relatório. Escrevo até bem melhor do que o que lá está. Ele tem Exatamente. escrita Ele criativa. escreve tanta Muito informação. bem. Sim, sim. Ele escreve, tem provas de que escreve até bem melhor do coque, lá está. Espero que não escreva do coque e que o do coque coque. fica só para a Boa piada, oralidade. boa A piada. minha questão é, tenho muitas, mas, por exemplo, como é que num trabalho sobre uma clínica veterinária poderá destacar-se assim tanta verve do autor, não é? Exatamente, Será que há boa pergunta, escrita boa criativa pergunta. no meio? Será que havia poesia Boa pergunta. sobre disparatizações? Oh, pulga, Espera, oh, pulga. poesia. Ok, boa piada. Eu Ó disse pulga, ó disparatizações. pulga. Boa piada. Sim, não, isso era se fosse É verdade, é disparate, ridículo, é ridículo. disparatizações. Mas eu também nunca tive ridículo. obra premiada em escrita criativa. Provas de que ele escreve melhor do que o que lá está. verdade. Gostava de ver. Eu acho que ele é muito bom. É ridículo. Esta história foi contada por ser ridícula. Quando não se lembra. O objetivo Smart já não me lembro nada. Espera, esta história foi exatamente contada dentro de um contexto de alguém levantar um tema de se sentir ridicularizado com alguma coisa que aconteceu no ambiente académico. Do género, acontece uma cena que não consegue perceber. E eu já contei várias histórias relativamente a isto. Eu lembro-me de contar uma história, por exemplo, da apresentação de um trabalho, em que tinha um trabalho para apresentar, em que tinha 15 minutos de apresentação e começaram a apresentar o trabalho, e isso era uma regra que na Faculdade de Ciências vocês tinham que cumprir à linha, à risca mesmo. Portanto, tipo, mais 5 minutos era falta de jeito, mais 5 minutos do que o tempo máximo era falta de respeito. Foi assim que eu fui ensinado. Correto? E eu lembro-me de ir a esse trabalho e estar a ver apresentações de 40 minutos. E toda a gente a bater palmas e os professores todos contentes. E eu, tipo, com um trabalho para apresentar de 15 minutos, a olhar para o lado e dizer assim, isto é merda, é batota. A próxima vez preparo uma dissertação de 2 horas, caralho. Vou ter uma nota de merda, porque isto depois vai ter avaliação comparativa, não é? Tem sempre, não é? Se aquele grupo vai ter 15, em 40 minutos a falar, quanto é que eu vou ter? Estão a ver? Portanto, há estes momentos em que nós nos sentimos injustiçados academicamente. E na faculdade acontece muitas vezes, porque há muitos professores que não têm muita vertente didática. São mais professores de faculdade por uma questão de carreira, por uma questão de pesquisa, por uma questão de... Está-me a faltar a palavra. É a pesquisa, estão a ver? De fazer estudo, não é?
Yeah. nada. Mas também me lembro de que era um Espera, deixa-me algoritmo. ouvir isto, Tentar desculpa. vocabulário quando não se lembra. O objetivo Smart já não me lembro nada, mas também me lembro de que era um algoritmo, ai, só me veio a onomatopeia à cabeça, que é Smart, Ut. que é 7 não sei Não, quê, não é? onomatopeia. Como é que isso diz? Não é uma onomatopeia, como é que isso... Ai, está-me a faltar a palavra, o que é essa? O que é que eu estou a A gente faz falar? uma palavra com o início de letras de coisas para decorar. What? Uma mnemónica. Onomatopeia é nos otomanos. Ok? Mas isto não há problema, ok? Porque quando vocês se esquecem de alguma coisa é normal. Nomeadamente o meu just chatting já é com algumas horas de stream e às vezes já vai por 1 hora também, que já não é muito saudável. E eu às vezes esqueço-me de alguma coisa e baralho-me. Mas não é problema, porque com o chat as pessoas percebem logo o que eu estou a dizer porque alguém chega logo lá por mim. Demora às vezes um bocado porque eu tenho delay na stream, porque para jogar tem que ser assim. Mas isto não é... E o que eu queria dizer é uma mnemónica. Isto é por causa de truques de estudo. Isto de certeza, eu não sei o que é que estou bem a dizer, mas quase de certeza que é aquela coisa de como adereçar uma cadeira ou uma disciplina, porque também pode ser no secundário, de estudo e de decorar, e como adereçar uma disciplina de compreensão de... Como é que se diz? De raciocínio puro, ok? De exercício, chamemos-lhe assim. Yeah. E eu estava a dizer o truque da mnemónica. Okay, de fazer as mnemónicas para Uma decorar. otopeia. É só Meu isso. Deus. Mas elas só Não, estão mas a... tu estás Não, bem com os onomatopeia. Muito bem. Foi uma escrita muito criativa. Mas elas não da tua conseguem parte. perceber que é Agora, eu acho que os mnemónica. resultados desses tais concursos de escrita Ah, ok. Elas dizem que eu não posso nunca na vida saber escrever porque não me lembrei da palavra mnemónica. Portanto, isto é a prova de que eu não sei escrever. Porra. Está bem. Não pega, ok? Não pega. Mas ao menos ainda não estão a fazer de mim um gajo violento. Já estou a ver, já vi a cena do mentiroso, né? Por causa das raparigas. É mentira, né? Tens de ser o Brad Pitt. Ah, que estupidez, mano. What the fuck? É isso que eu vou dizer aos miúdos, claro. Foda-se, what the fuck, mano. escrita criativa que ele venceu deviam ser auditados, deviam ser revistos. Temos que saber quem eram os outros concorrentes Ok. para o Zorlac ter vencido. É que ganhou uma pessoa que não distingue uma onomatopeia de um acrónimo, não é? Às vezes são parecidos, não é? É Podemos... acrónimo. Desculpem, vou procurar. Uma pessoa está sempre a aprender. É acrónimo que se diz. Ah. Não, não é um acrónimo. Ela percebeu mal. Mas o clipe era muito pequenino. Mas eu acho que era uma mnemónica. Eu acho que é mnemónica que se diz. Portanto, um acrónimo é como se fosse uma sigla. Só que a sigla lê-se como se fosse uma palavra. Exemplo no Google, ONU. E uma sigla e um acrónimo é uma sigla soletrada. Não, mentira. O acrónimo é lido como uma palavra única, tipo ONU. Portanto, é uma sigla que se lê como palavra única, é um acrónimo. E uma sigla soletrada é uma sigla, ok? Portanto, CPF. Portanto, ONU não é uma sigla, é um acrónimo. É uma sigla que se lê como uma palavra. CPF é que é mesmo uma sigla, ok? Mas o que eu queria dizer era uma mnemónica. Isto era por causa do estudo, pá, porque é o... acho eu. É uma técnica de memorização que utiliza associações, frases ou siglas ou imagens para facilitar a recordação de informações complexas, ok? Pronto. Também não era um acrónimo, querida, mas eu percebo. Da maneira como vocês estão a cortar as porcarias sem contexto nenhum, é normal que nem cheguem às coisas com tempo para pensar acerca delas, que eu estava ali ao vivo e que não me lembrei como é que se chamava a palavra e pronto, já não sei escrever. Não é que eu saiba escrever, mas claramente sabia escrever o suficiente para levar uma porcaria de uma acusação de plágio. Uma pessoa fica tipo em pânico, não é? Dizer, esmagou o objeto com toda a força, smash. Ou esmagou o objeto assim, smart. Então, Bom, mas espera aí, como é que Ah, acabou isso é a história do onomatopeia. trabalho em que tive Puxa. zero? Oh, Ana, como é que acabou? Acabou como tinha de acabar, com o professor muito arrependido e a pedir perdão aos Zorlac. Epá, ó Ricardo, desculpe lá, pá. O prof logo, É verdade, desculpe é lá. verdade. Eu, pronto, doutor, não há problema. Mas, ó doutor, eu amanhã eu trago-lhe aquilo que lhe estou a dizer. Agora corrija-me lá o trabalho, verdade. se faz favor. Corrija-me isso e depressa, que eu estou Não é? à espera do resultado e fuck? tem que ser pelo menos 20. Estupidez, mano. Aí o professor pediu Tipo, desculpa. what the fuck? Mas porquê estar sempre... Eu percebo que vocês digam que é humor, mas porquê esta cena de estar a fazer de mim uma pessoa completamente execrável ou uma pessoa que corrige e depressa, vê lá que eu quero é 20 ou não sei o quê? Tipo, fogo, eu estou a contar uma história de vulnerabilidade na faculdade, em que fiquei com os tomates na mão, certo? Em que fiquei super nervoso porque chega à pauta e tenho uma porcaria de um 0. Achava que era um erro de typo, não é? Pronto, era um erro, alguém se enganou, meteu aqui um 0.
Foda-se. Pronto, vou falar com o prof. Diz-me que é plágio. Mas plágio como? Nem não havia AI, entendem? Portanto, não era aquela coisa de fazer pelo chat GPT como o pessoal agora na faculdade faz a torta e direito. Tipo, não há necessidade nenhuma, mas não é nada disso. Tudo bem, mas no dia seguinte, Zorlak levou mesmo o computador para lhe mostrar os seus trabalhos verdade, de escrita levei. criativa. Tem aí tudo, você tem aí tudo, doutor. Você divirta-se. E ele vai, começa a ler, começa-se a rir. Era o que eu adorava a rir, fazer. o caraças, Não tinha e ele internet. diz logo, pá, Adoro. desculpa lá, pá. E o pessoal, pronto, partiu-se tudo a rir, da cena. Começou tudo a contar Ei. a toda a gente e pronto, mano. Às tantas até a contínua do auxiliar do secundário na outra ponta da cidade de Castelo Branco sabia disso. Foi notícia em verdade. todo lado. Jornal Regional de Castelo Branco, a manchete. Aquilo em Era, Castelo professor Branco é um meio pede muito desculpas pequeno, de joelhos ok? Acontece alguma coisa. Não foi de pedir desculpa de joelhos, Zorlak pelo amor e de mais. Deus. O professor, depois de ler aquilo, não só lhe deu 19 na prova, como sugeriu que ele fosse o próximo Nobel português. Peguei e mandei-lhe tudo primeiro. Que estupidez. Ok, pronto, eu percebo que é humor, ok? É um exagerar da coisa, mas está a passar uma ideia completamente errada, ok, malta? Foda-se. The fuck? Recebi um e-mail de volta, a sua nota é 19. This isn't just another wallet ad. This is the wallet Mas, I carry. lá vai das carteiras, já disse. Eu sou de Lisboa, eu cada vez que estaciono o carro tenho que ter Fui acusado moedas. de plágio porque estava demasiado bem escrito. Acontece-me imenso. Sim. É muito chato quando uma pessoa é genial. Está-nos sempre a acontecer, isto é duríssimo. Condenam-nos por sermos bons. No trabalho. Mas é um bocado isso. Na escola isso acontece e no trabalho também. E isso é um tema daqui, porque vocês vão arranjar anticorpos se vocês forem bons. Mas ali nem era o caso de serem bons, ali nem sequer era esse o tema. Ali era o tema de uma pessoa ficar sem estrutura, no meio de uma condição académica em que tu te sentes impotente para resolver o problema. E tive piores. Academicamente, contei histórias piores do que esta. Porque me aconteceram coisas piores. A cena da apresentação do trabalho foi pior, houve outra cena por causa de um relatório que também foi pior, e eu contei na stream essa merda. Mas nesse intuito. Um gajo tem que saber lidar com essa merda. O gajo falou mal e o a meio do trabalho. E à frente de clientes e o pá, eu não fui de modas. Espera aí. 2 Isto é de minutos. quando? Condenam-nos por sermos bons. No trabalho, o gajo falou mal e o a meio do trabalho. E à frente de clientes e o Foi no pá, restaurante. não fui de À modas. frente de clientes, foi no 2 restaurante. minutos. Fui buscar o meu telemóvel. já tentei sei ligar quando ao é meu que pai. foi, O meu pai já sei atendeu-me quando é logo. que Pai, olha, estás a ver o teu amigo, não sei o quê. Eu, Para ligar ao meu pai só aconteceu uma vez. Do restaurante à frente do rio, vai ficar a boiar no rio. O meu pai, então, mas o que é que o gajo fez? Pá, não sei o que mais, falou-me assim. Eu sei perfeitamente Esse disto. gajo Eu é sei quando é que estúpido. isto foi. Se esse gajo conhece-me há anos, mano, o gajo pensa o quê? Estás à vontade, mano. Arranca-lhe a p da cabeça. O meu pai foi literalmente assim. Arranca-lhe a p da cabeça. O meu pai é muito duro, É mano. gente meiguinha. Muito duro. Já sabemos a O meu quem pai se é diz muito Zorlak, às vezes duro. podemos pensar, porque é que É ele um assim? bocado- Depois apresentamos é um o pai, bocado. percebemos. Eu trouxe aqui este exemplo É um para bocado a percebermos que ele não exemplificação era do meu só pai. um Ei, mau nunca me na tratou mal, faculdade, nunca fui dizia aos vítima professores de que o trabalho estava violência mais bem nenhuma do escrito meu do que se pai. fosse feito por eles, como também levou isso para a sua vida profissional, nomeadamente neste restaurante em que trabalhou, em verdade. que certo dia aparece este amigo do pai que lhe respondeu mal. Ok. Respondeu de uma maneira que Zorlak Tá não bem. apreciou. Vamos deixá-las Portanto, contar não a foi de história. modas, ele disse, espera lá Eu que já eu já sei o que é explico. que vou fazer. Vou ligar ao meu papá, vou Disse tomar logo, medidas. meu amigo, no final, vamos fazer contas. Mas pensar que eu sou algum otário ou mas é que disse Exatamente. logo. Liguei ao Eu meu não posso pote, arranjar já problema tenho ali, aval né? para te arrancar a p da cabeça, segundo as palavras dele. Foi as Agora, segundas sim, palavras do meu pai. Não fui eu que Arrancar-te a disse. cabeça. Nunca mais me falou. Portanto, o que eu disse logo né, é que tu nem É sequer nem falas agora. É que nem sequer olhas. Quando eu passar, olhas para o outro lado. Entendes? Que esta soube mesmo bem. O gajo nunca mais, mano. Portou-se muito bem, mano. Parecia um caniche mesmo daqueles bem ensinados. O gajo estava era com dor de corno, mano. Porque havia clientes que eram atendidos por ele, andavam a pedir para ser atendidos nas minhas mesas. E as pessoas verdade. chegavam, que mesa está o Ricardo? Depois chegava outra, em que mesa está o Ricardo? Depois chegava mais uma família, em que mesa é que está o Ricardo? Neste restaurante as pessoas É não queriam verdade. saber o que era o prato do dia, só Nada, queriam não. ser atendidas pelo Ricardo. Não interessava o que é que iam comer. É óbvio que o outro tinha dor de corno e depois ficou com mais dor ainda porque o Zorlak deu-lhe cabo da cabeça. Não dei Eles nada só cabo da queriam- cabeça. Iam lá só para Calma. ser atendidos por ele, para poderem privar uns segundos por ele. E alguns desses clientes diziam assim: era um Ok, bacalhau à é bom isso que está a precisar. fazer de mim E era o violento. Ricardo vir trabalhar para Isto a minha não tem empresa, nada a por ver com favor. isso, é Atendi exatamente várias o vezes, contrário. um gajo que era assim. Calma. Pronto. Ok? Esta história é uma história fodida, ok? É óbvio, certo? Basicamente, esta história está relacionada com o início no mercado de trabalho, que é outra coisa com o qual eu vivo diariamente com conversas deste género.
Correto? Com pessoas que vão entrar no mercado de trabalho e com pessoas que estão no mercado de trabalho há relativamente pouco tempo e que têm problemas, ok? Todas as pessoas reais e que já sejam adultas e que estejam no mercado de trabalho percebem perfeitamente o que eu estou a falar e do problema que isso é. E a minha experiência, a minha opinião é esta. Se vocês forem bons, vocês vão arranjar anticorpos e esses anticorpos vão-vos fazer a vida negra. Correto? E nós temos que aprender a fazer duas coisas que eu aprendi a fazer. A primeira é evitarmos que essas pessoas tenham a capacidade de nos fazer mal. Certo? E depois saber reagir a essa intenção maliciosa. Estamos a falar de gente de merda no mercado de trabalho, de gente invejosa, de gente com pura maldade, de gente que faz mal, que cria problemas de ambiente, que tentam rebaixar os outros para se sentirem superiores. Eu não estou a falar de extraterrestres. E isto existe, e toda a gente já levou com este tipo de gente, seja em que trabalho for. E às vezes acontece no trabalho que a gente mais quer, naquele que estamos mais excitados e em que achamos que é perfeito para o nosso currículo e no nosso horário e para o nosso crescimento de carreira e em termos de remuneração e blá blá blá, e é aí que tu vais ter a pior experiência às vezes. Certo? Pronto. É disso que nós estamos a falar. Então o meu aconselhamento é simples. Primeiro, temos que ser educados, temos que ser bem dispostos e temos que nos apresentar como disponíveis. Estamos no início de um estágio, estamos no início de um trabalho. Temos que ser educados, temos que ser bem dispostos, temos que estar disponíveis para trabalhar, para aprender, para ouvir e para trabalhar com. Mas não damos confianças a mais. Porque as pessoas a quem nós damos mais confiança no início, que são aquelas que nos estão a ajudar muito, normalmente são as que nos vêm morder o rabiosco depois. Isto é uma coisa que uma pessoa tem que aprender. As amizades no trabalho e as proximidades no trabalho crescem como as amizades normais. São naturais, fluem com o tempo. Deixem as coisas fluir e podem fazer amigos para a vida no trabalho. Mas nunca fazer fluir as coisas à pressa. Porquê? Porque isso é ingênuo. Como eu digo sempre, burros somos todos, às vezes, uns mais que outros. Estúpidos, então, somos todos, às vezes, e uns mais que outros. Ingênuos nós não podemos ser. Portanto, nessa cena só se aprende passando por ela. É o meu conselho, quem quiser aceder ao conselho, acede. E era disso que eu estava a falar. E houve uma pessoa que me perguntou se eu já tinha cometido um erro. E isto é um erro. Porquê? Porque aqui não estamos a falar de me defender de alguém que me está a fazer mal. Estamos a falar de violência para alguém que me está a fazer mal. E isto é visto como um erro. Resultou. Claro que resultou. Porquê? Por causa do segundo ponto, nós temos que nos saber impor. Impor-nos não é com violência, mas é com frontalidade, não é? Fazer as perguntas certas, no momento certo, não é irmos para casa a remoer porque nos faltaram ao respeito ou porque nos estão a tratar abaixo de cão. Nós temos que nos impor no momento, senão abrimos um precedente. Que raio de força é que nós temos de acontecer merda à segunda-feira e vires falar à quarta-feira? Olha, desculpe, queria falar consigo, não sei o quê, a maneira que eu não sei o quê. Isso tem zero de impacto. A pessoa vai nos ver como um fantoche e já nos está a fazer de nós um fantoche. Correto? Portanto, nós temos que nos impor no momento. Eu ali impus-me bem, não me impus bem. Porquê? Porque me passei dos cornos. Certo? Portanto, eu não estou a parabenizar aquilo, apesar de ter resolvido o problema, porque resolveu, como eu disse, comportou-se como um caniche. Porquê? Porque estas pessoas que fazem mal, estas pessoas são cobardes. Elas fazem mal, à toa e indiscriminadamente, porque não têm repercussões sociais, porque não lhes acontece nada, caralho. Fazem mal uma vez, não acontece nada. Fazem mal 5, não acontece nada. Fazem mal 10, não acontece nada. E depois, às tantas, né, há um gajo que lhe salta a pipa. E foi como aconteceu. Né? Pronto, ainda para mais, como era amigo do meu pai ou conhecido do meu pai, ainda tive que ligar ao meu pai, ainda é pior. Porque esse sim é verdadeiramente maluco dos cornos. E esse eu posso-vos dizer que é uma pessoa violenta por natureza, apesar de nunca me ter encostado. Bateu-me uma vez. Lembro-me bem. Mas foi sempre um pai espetacular e quando isso aconteceu, ele é que foi iludido em erro. Ainda para mais. Mas, outra história que já contei na stream. Mas o meu pai sempre foi uma pessoa espetacular para mim, entende? Apesar de ser um bruto do caralho, porque é. E também foi bruto para mim, a falar e o caraças, ok? Mas não é a maneira como falo com as pessoas mais jovens que falam aqui comigo, não tem nada a ver com esse tipo de exemplo. Eu tento replicar o exemplo do meu avô. Foi a pessoa que mais conseguiu fazer com que eu o ouvisse. Pela maneira como me ouvia e pela maneira como me falava. Entendem? Portanto, isto é uma coisa muito importante. Isto não tem nada a ver com uma parabenização de violência, que é o que parece. É exatamente o contrário. É aprender a evitar e aprender a resolver. Porque se fores para a violência, perdes a razão toda. Mas vais resolver na mesma. Porque esta gente é cobarde, merda e é gente má.
Eu não tenho paciência para gente má. Certo? Foda-se. CEO de uma dessas. Havia 3 CEOs dessa marca e o gajo estava-me sempre a chatear. Pá, tens que É isto. Espera aí, Eu desculpem atendi lá. várias vezes um gajo que era CEO de uma dessas. Havia 3 CEOs dessa marca e o Isso foi gajo no estava-me restaurante. sempre a chatear. Convidam-me Pá, tens que para ir fazer trabalhar. os nossos recursos humanos, fazer uns testezinhos e tal. Eu Exatamente. tenho a certeza que tu vais passar. Anda a bater que tu bates bem, ou neste É isso caso é mesmo. anda a bater que tu não bates bem. Mas é como correu. Pá, fiz a primeira beca, entrevista, isso é um de trabalho, bocado chamaram-me maluco, para a segunda. Depois chamaram-me para a terceira entrevista, depois chamaram-me para outra entrevista, que era muito mais para resolver problemas e depois chamaram-me para a última entrevista, todas que era em grupo. Pá, e o meu Yeah. grupo era só gente burra como o processo Mesmo. de seleção O durou saco um mês. E só havia Mesmo. uma vaga e eu fiquei com a vaga. With these earplugs, I can get focused whenever I want, and nothing can distract me anymore. Where there's honking Ok. Fico na dúvida se isto era uma seleção para empregado de balcão numa loja, como ele dizia, ou se era para a NASA, porque foram imensos testes, imensas provas e imensos candidatos e ele ficou, obviamente, com a única vaga. E valeu a pena. Era um ou se processo de valeu. seleção Tipo, normal. período de experiência era um Mas era mês. agressivo. Pá, e eu durei, sei lá, 18 dias ou uma assim. Por? Tipo, chateei-me dos cornos com uma mandei tudo com o e vi-me. Yeah. Mesmo muito grave isto. Eu contei isto aqui, eu não disse o nome da empresa nem nada, porque isto foi mesmo muito grave. Estamos a falar de burla, estamos a falar de um esquema que a empresa não tinha conhecimento nenhum porque a empresa era uma multinacional e que se passava dentro de uma sucursal da empresa. Isto é uma coisa mesmo muito grave, ok? Isto não tem nada a ver comigo. Isto é uma coisa que eu vivi, mas que não tinha nada a ver comigo. Eu meti-me numa cena que era um antro de corrupção. Certo? E isto é porquê? Porque me parecia um trabalho espetacular, uma oportunidade espetacular. E eu chego lá e aquilo vai do 80 ao 8, instantaneamente. Isto é dentro do mesma coisa que estávamos a falar antes. Que é aquela cena do mercado de trabalho em que vocês entram no trabalho e quanto mais, parece que é estúpido, pá, parece que é, quanto mais, eu pelo menos tenho esse feeling, ok? Se calhar é azar, que é, quanto mais boa fé nós temos, quanto mais esperanças nós temos, mais corre mal. Estão a ver? Faz sentido? Vou-me embora. Claro. Ele não leva desaforos para casa, mas isto foi triste não para ele, que está sempre na maior, mas para os vários CEOs daquela empresa que queriam muito contar com o Zorlac, ex-Ricardo do restaurante, nos seus quadros. No dia em que eu me fui embora, um dos CEOs, que eram 3, não foi o do restaurante, era o outro, que era um senhor mais velho até. E disse, pá, tenho Verdade, imensa que eu pena, não tenhas conhecia. ficado, pá, gostei imenso da tua educação, Antes de ir para da lá. maneira como falas com as pessoas, lidas com as pessoas, pá, Essa fiquei coisa super que ele é chocado de não educado. teres ficado. E eu virei-me, olha, doutor, eu nem quero que se preocupe com a minha vida, mas eu presumo que você se preocupe com a sua. O que eu aconselho a fazer é, se não se importa, eu mando-lhe um e-mail. Expliquei vários acontecimentos Pedi o e-mail verídicos pessoal. que me faziam não querer lá estar. A resposta ao e-mail do gajo, olha, o que você contou é na verdade muito grave, peço-lhe que tenha a disponibilidade para fazermos uma reunião. E eu virei-me para ele e disse-lhe logo, não há disponibilidade nenhuma. Isto é um Nenhuma. problema que não é meu, é seu. Mas nada. Zero. Olhem, um CEO mais Mas velho, elas não me deixam explicar o problema. isso. CEO. É difícil, É essa difícil. é um bocadinho difícil. Não, mas Foda-se, que piada de merda, pá. Oh, minha senhora, por amor de Deus, foda-se. Nem o Tixira, caralho. Foda-se. não, pera. Ai, pera, desculpa. Zorlac disse, não vou a reunião nenhuma. É Era verdade. o que mais me faltava. Disse mesmo. isso. Então, ainda agora ouvimos. Ele Pois disse, foi, E porquê? pois foi. Tens razão. ele Tive disse na- se é no vó. Rover e fui fazer uma reunião Ah, a foi. Lisboa. Nós comprovámos tudo aquilo que você disse, tudo aquilo que o Ricardo disse é verdade. Nós conseguimos comprovar isto. Foram despedidas 4 pessoas do sítio onde eu estava a trabalhar. Estive lá nem 3 semanas. 4 gajos despedidos. Uma eficácia brutal. Eu fico sempre à espera. Atenção, não é uma eficácia brutal. Isto é uma cena mesmo muito grave. Isto era um trabalho que eu tinha super ansiedade por ter. Era uma oportunidade que me parecia brutal. Era uma coisa que eu ia gostar de fazer e ia poder ajudar pessoas. E pura e simplesmente, muito rapidamente, o que aconteceu foi, havia cenas de créditos lá dentro relacionados com saúde. Esses créditos estavam forjados, portanto os dados que eram colhidos no trabalho tinham
eram forjados, portanto, pessoas desempregadas. A própria empresa dizia que trabalhava, lembro-me perfeitamente das lojas onde era, e era aquelas lojas multinacionais, ou, pronto, muito grandes, nas Vortens e na Media Market, na altura, e não sei o quê, porque depois era impossível de seguir os contratos de trabalho e que a empresa XPTO, não sei o que mais, então estávamos a conseguir desbloquear créditos com o aval do sítio onde eu trabalhava a pessoas que estavam desempregadas e que não tinham condições para as pagar. E outro problema gravíssimo era que aquilo, como era uma coisa relacionada com saúde, os créditos relacionados com saúde, nós tínhamos uma data de bancos com os quais tínhamos uma associação, e nesses empréstimos não havia juros para as pessoas, por causa de ser com saúde, por lei, não podia ter juros e não sei o quê, e se fizessem noutro tipo de financeiras e não sei o que mais, já tinham juros. E nós éramos forçados a empurrar as vantagens das situações financeiras em que as pessoas ficavam a pagar mais. Portanto, estávamos literalmente a burlar a entidade financeira ao mesmo tempo que estávamos a burlar o cliente. Ok? Portanto, isto foi mesmo muito grave. Por isso é que eu nem sequer quis lá ir. Eu disse, não, eu quero, olha, você preocupa-se com os seus e com a sua casa. Dê-me o seu e-mail pessoal. E eu redigi um e-mail a explicar tudo o que se passava lá, e passavam-se outras coisas em termos de tratamento das pessoas, em termos de compostura, tanto entre os trabalhadores como com os clientes. Aquilo era tipo uma cena cheia. E não era culpa da empresa, entendem? Era um esquema que estava ali naquela sucursal específica, montado pelo gajo que estava à frente da sucursal e com outras pessoas, ok? Pronto. Espera nas histórias do Zorlac que acabem com e depois acordei. E já estava atrasado para Ok, ir portanto trabalhar. estou a mentir, é isso? Portanto, Pronto, se ok. têm uma empresa e sentem que têm colaboradores a mais, contratem o Zorlac. Não é preciso contratá-lo um mês, basta 3 semanas e ele trata-vos disso. Atenção, porque eu recebi um e-mail de volta. Eu nunca mais contactei da minha parte, e depois recebi um e-mail a dizer que estava tudo resolvido e que aconteceu isto e que as repercussões foram estas e tudo mais. E ainda me convidaram para ir fazer uma reunião com as pessoas que mandavam naquilo outra vez. E eu por isso simplesmente mandei um e-mail a agradecer toda a compreensão e toda a atenção, e que não tem nada a ver com isto, mas que por isso simplesmente não... nem pensar. Ok? E atenção, porquê? Porque esta conversa vem do quê? Vem de uma oportunidade de trabalho que para mim era necessária, correto? Eu não sou filho de... Era uma oportunidade de trabalho necessária, para a qual eu estava altamente esperançado e para a qual eu estava altamente satisfeito. Ok? E isto aconteceu-me e vai-vos acontecer a vocês também, no mercado de trabalho. Seja gente má, seja por este tipo de cenas que... pronto, vocês veem que não são coisas condignas, não são coisas... neste caso era uma questão, isto era ilegal. Estava ali a passar. Ok? Pronto. Já está? Pronto, ok. Portanto, basicamente eu sou um gajo muito violento, quando estava a contar um episódio em que eu cometi esse erro, e em que estava a explicar às pessoas como não cometer esse erro. Pronto, está bem. Ok. Pronto. E estou a mentir. Porque um gajo que não tem sobrancelhas, certo? Não, certo? Não. Eu cresci num sítio de merda onde todos os meus amigos faziam 3 coisas: consumiam droga, traficavam droga e assaltavam. Eu nunca fiz nenhuma das 3. Nunca. E quem me conhece desde criança, adolescente e tudo mais, sabe que eu não estou a mentir. E mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo, principalmente na internet. Por isso não me fodam. Ok? E não me venham para mim que eu sou um ganda gajo violento e não sei o quê. Até parece que eu sou o gajo. Eu não sou o gajo, pronto, agora não, mas que não fumava 50 cigarros por dia com 42 anos e com uma vida sedentária. Não faz ginásio, eu não ando no kickboxing ou no boxe. Foda-se com caralho. Tem para aí uma data de influencers a vender essa imagem. Não sou eu, certamente. Porra. Um caralho. Foda-se. Que merda. Portanto, basicamente é isso, ok? Ou de estar a mentir ou o caralho. Não estou a mentir. Se não acreditam, pronto, não acreditam. Mas eu não estou a mentir. São coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Tanto do ponto de vista académico, há uma data de merdas que um gajo não entende e que fica sem chão.
E depois parece estar sozinho contra o mundo, como no trabalho, muitas vezes tiram-nos o tapete debaixo dos pés. Correto? E se eu tenho uma pessoa a passar por isso academicamente ou profissionalmente, eu não tenho medo de falar do meu erro. Eu sei que fico mal em falar do meu erro, mas eu tenho que dar a minha parte fraca. Porque senão a pessoa não vai ouvir aquilo que eu estou a dizer com razão. Vai achar que o velho faz tudo certo. Não, eu também faço merda. Eu também fiz merdas que me arrependi e merdas que eram condenáveis. Mas isso não quer dizer que um gajo não perceba e não aprenda com essas merdas e perceba o que é que temos que fazer de correto. É só isto, ok? É só isto, não é um mau aconselhamento, entendem? O que é um mau aconselhamento é eu ter que dizer um puto, que é o que estas gajas estão a dizer, que é o Brad Pitt, para poder ter uma vida sexualmente ativa e para poder ter namoradas que vão ser fundamentais para o resto da sua vida, se quiser ser um homem de família. Agora tem que ser o Brad Pitt. Sou um engatatão porque tinha namoradas. Foda-se. Enfim, ao menos não fizeram de mim machista. Ao menos isso. Isso é que é nojento. Sexismo, essa merda é que ficou atravessada. Portanto, olha, tudo bem. Mas pronto, já percebemos que isto vai ser mais arroz. Pronto, agora vai haver esta coisa. Eu vi logo, não é? Ontem eu vi logo, havia clipes com 6 anos, portanto aquilo agora vão estar a tentar deturpar e eu sou fácil de deturpar. Não é? Pronto, viva o humor, não é? Viva o humor. Basicamente é isso. Se eu não gosto de fazer exercício é preguiça. Não tenho muito tempo, mano, ok? Antes de ter a menina corria de manhã, dia sim, dia não. Estás a perceber? Depois de ter a menina, pá, tu sabes como é que é? A mãe é muito melindrada nessa merda. Por causa da mama. Estás a ver? E nós era primeiro filho, pá, foi muito complicado. Estás a perceber? Foi complicado, pá. Nós a gerirmos os dois, parecia que precisávamos mais 2 pessoas a ajudar. E nós nunca tivemos apoio direto, pá, dos avós dos meninos. Okay, os avós dos meninos são muito próximos, são muito carinhosos, mas nunca nos deram aquele apoio direto, pá, porque não, uma questão de saúde e de proximidade e também de disponibilidade, porque o meu pai tem um problema de saúde, teve um AVC hemorrágico muito grave de resto, os 3 avós trabalham. Ok? Yeah. Elas só falam de alguém por causa de opiniões políticas, claramente nunca viram, o que não tem mal nenhum, mas então não digam essas coisas. Pá, Bobzinho, não vamos entrar por teorias da conspiração. A única questão aqui é, tu podes criticar tudo aquilo que eu faço. Entendes? Há muita coisa que eu faço que é criticável e que tu podes não gostar. Pá, e essa merda para mim, puto, mano, eu não trabalho para toda a gente, ok? Eu sempre fui aquele, e esta stream não é a stream do povo, eu sempre disse isso. Ok? Tu tens que dar relate comigo, tens que dar relate com a minha maneira de ser, com o meu temperamento, com o meu sentido de humor, correto? Com a minha frontalidade, com a minha sinceridade. E eu tenho uma maneira de ser e de ver as coisas e de pensar e de comunicar que eu sei que não é para toda a gente. Eu não tenho o intuito de cativar toda a gente. Correto? Tal como um humorista. Não é? Porque o humor também é muito subjetivo. A gente pode achar, portanto, eu acho que esse conceito é mais do que perceptível, tanto por mim como por estas senhoras. É perfeitamente normal. Agora, eu tenho é que ser criticado por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu pareço estar a fazer. Esse é que é o problema. Ontem, quer dizer, agora vou na rua e há gente sexista a mandar mais fives, não é? Há pouco tempo era o Ventura a meter-me os gajos do Bloco de Esquerda a dar mais fives na rua. What the fuck? Agora, fazem de mim sexista. Mano, estão a falar com uma pessoa que já falou de sexismo aqui imensas vezes, mano. É das cenas mais nojentas, pá, que existe na nossa sociedade, infelizmente. Portanto, estarem-me a pintar dessa maneira, para mim é uma coisa horrível. E pior, porque ainda foram para cima da família. Não é? Fizeram da minha mulher uma escrava, uma mulher que não trabalha. Porque como é uma super mãe, não é? Tem que ser uma dona de casa. E qual é que é o problema se fosse dona de casa? Se ela o quisesse ser, qual é que é o problema? Está na liberdade dela. Percebem? Pronto, aqui, mas isto teve muito pouca piada. Elas ontem ainda tiveram umas piadas melhores. Eu achei que está, em termos de piada, ontem ainda coisa e tal. Difamar uma pessoa através do humor. Epá, é um bocado isso, pá. Não é? Foda-se, mano, em relação ao sexismo é fodido, não é? Imaginem que agora fazem de mim racista. Metem aqui uns clipes que começam a trepar as merdas todas ou xenófobo.
ou uns clipes, ou homofóbico. Percebem? Foda-se, mano. São merdas que eu condeno a 200%, mano. Portanto, foda-se, mano. Isto não é justo, mano. Eu percebo que é humor, mas, pá, gozem com aquilo que eu faço. Não me façam parecer uma pessoa que eu não sou. É só isso que eu peço. É um bocado de coerência nessa merda, porque isso estão-me a fazer mal indiscriminadamente. Estão a atacar a minha pessoa, a minha idoneidade, a minha seriedade, o meu caráter. Ou não? Ah, mas é o humor. Então, mas o que é que acaba por acontecer? É só ir ver os comentários desta merda. As pessoas que me conhecem, não há uma que diga, não, elas têm razão, este gajo é um machista do cara. É impossível. Entendem? É impossível. Essa merda. Foda-se. Vamos falar em limites do humor. Não é limites do humor, Mitch Bacona. Não é uma questão de limites do humor. Isto não tem nada a ver com os anjos que cantaram mal e então ela satiriza o facto de eles cantarem mal e gozam com aquilo. Porque foi como eles cantaram. Se ela não gosta, tem todo o direito. A questão é que foi como eles cantaram ou não. Ela não distorceu a maneira como os anjos estavam a cantar para os meter a cantar mal e gozar. Ela está a distorcer o que eu estou a dizer. A partir do momento em que me transforma num gajo engatatão. Mano, alô? Eu sou o gajo que sempre disse, namorem. Eu sempre namorei, eu sempre privilegiei o namoro. Até nas histórias que elas me estão a fazer de mim engatatão. Eu estou-me a virar para a miúda a dizer que quer namorar e ela é que diz que não. Até nos clipes vocês percebem o que eu digo. Enquadram o que eu estou a dizer. Depois são tropados para o outro lado. Não é? Foda-se, não faz sentido nenhum. Com trocas de cama quente, mas trocas de cama quente como? Ninguém namorava com ninguém. Porra. Estão a ver? Tipo, vocês veem, mas mesmo a cena dos clipes e o caralho, vocês veem o quão farfetch é. Pá, a cena do restaurante é fedida. Mas sou eu a falar de um erro que eu cometi para me impor. Porque não me consegui impor de outra maneira e foi erro meu. Porque vocês têm que aprender, e eu aprendi também, a impor-me de outra maneira. Porque se vocês falarem para o lado físico, é óbvio que perdem toda a razão. E podem perder o emprego também, como é óbvio. Que naquele caso não perdi. Certo? Naquele caso não perdi. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Estamos a falar de uma coisa importantíssima para a malta, na minha opinião, que está a entrar no mercado de trabalho. O que é que eu vou dizer a essa malta? Que vai ser tudo sonhos cor-de-rosa? Para eles não terem cuidado? Para eles não aprenderem para darem confianças antes de tempo? Para se mostrarem como pessoas vulneráveis e fáceis de atacar demasiado cedo? Para terem uma postura de ingenuidade? O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que essas pessoas sofram. Na minha opinião. Porra. O que é que interessa se eras engatatão ou não? A questão é que não é a questão de ser engatatão ou não. Eu gostava de namorar, eu gostava de raparigas, metia-me com as raparigas e tive sempre muita sorte nesse aspecto para aquilo que eu achava que era a minha sorte. Entendem? Porque nunca fui um gajo bonito. Certo? Nem rico. Pronto. Mas sempre fui ativo. Sempre quis namorar, sempre tive interesse em raparigas, em conhecer as miúdas e a tentar desbloquear uma conexão com elas. Nunca fui um gajo do one night stands, nunca fui um gajo dessa merda, nunca privilegiei essa merda. Comecei a namorar muito cedo, naqueles namoricos de 3 meses na escola, muito cedo, entendem? Tive o meu primeiro namoro sério com 16 anos. Pá, eu já vos contei a história toda. Isto é só a tentar pintar qualquer merda. E isto é que é nefasto, mano. Estar a dizer aos miúdos que têm que ser o Brad Pitt para poderem ter umas miúdas. Porra. Um caralho. Estava tudo bem fodido, né? Olha, vamos todos gastar um imenso dinheiro em saúde mental. Né? Nem vale a pena dar palco. Epá, eu tentei fazer mais rápido do que ontem, mas não é fácil porque eu estou a ver pela primeira vez, estão a ver? Se eu quisesse ver off e depois chegava aqui e já tinha minimamente, já sei o que é que ela vai falar a seguir e não sei o quê, só que isso depois perde autenticidade, pá, que é uma merda que não tem preço na puta da internet, pá, porque é o que falta, pá. É só falsa humildade, pá. Por isso é que eu falo à bruta. Por isso é que eu sou cáustica a falar. Porque eu prefiro que a pessoa dê relate à minha sinceridade, à minha frontalidade, percebem? Do que todos os meus, não digo todos, mas quase todos os meus colegas de trabalho que trabalham com filtros e que estão sempre a dizer as coisas por meias medidas e todos preocupados com a imagem e que depois é só falsas humildades e falsas não sei quê e depois levantas a merda da carpete e está tudo cheio de lixo lá de baixo.
Portanto, é disso que eu fujo, por isso é que eu falo assim, ok? Não é por ser uma pessoa violenta, ok? E eu sei que não tenho sobrancelhas, portanto é óbvio que já andei à batatada, correto? E não dei socos a mim mesmo, como ao Numeiro, mas isso acontece, não estou a parabenizar essa merda, mas qualquer rapaz, ou a maioríssima parte dos rapazes percebem que isso já aconteceu. E se tu me vieres falar de um momento desses, em que eu possa ter tido um momento desses, eu conto-te, meu, porque eu não quero dar o exemplo, eu não quero ser o padre, nem quero estar a mentir. Eu não vou chegar aqui e dizer, eu não, eu sempre fui bullied. Eu sempre fui bullied na escola. Não fui. Eu nunca fiz bullying a ninguém na escola, mas nunca deixei que fizessem bullying à minha frente. E sempre que disse uma piada, porque eu dizia muitas piadas estúpidas, daí também vem a minha paixão de escrever, porque eu adorava rir-me com o que lia. E a verdade é que o facto de eu dizer uma piada que se eu sentisse que alguém no grupo tinha ficado incomodado com a piada, eu era o primeiro a pedir desculpa. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não gosto de arranjar merda com ninguém, nunca meti com ninguém, nunca meti com ninguém, nunca roubei ninguém, nunca drogas e o caralho, nem tráfico, nem consumo, nem o caralho. E cresci literalmente nesse meio. E quem sabe o meio que eu cresci e que me conhece de infância sabe perfeitamente que eu não estou a mentir. Portanto, foda-se. Simples. Daqui a 2 dias ninguém quer saber, os assuntos da internet demoram 2 dias a ser esquecidos. Zé Mix, mas não é esse o problema, estás a perceber? Mas não é esse o problema, puto. Estás a ver? O problema é estás-me a conotar como uma pessoa violenta ou completamente grande engatatão, o maior, o Zezé Camarinha, ou pior, machista. As pessoas que não me conhecem vão ver esta merda e vão ficar com que imagem da minha pessoa. Se for uma imagem que eu mereço. E eu tenho que saber viver com isso. Se for uma coisa que é exatamente ao contrário daquilo que eu estou a dizer, e exatamente ao contrário do objetivo que eu estou a tentar passar, é extremamente injusto, é difamatório. Faz sentido ou não? Vocês não estão bem para ir buscar dicotomia esquerda versus direita aqui? Ontem sim. Porque para ver sexismo ontem, onde eles estavam a ver sexismo, é preciso estar com uns óculos muito radicais. Opa lá. Portanto, é só uma parvoíce, estão a ver? E é óbvio que eu vou ter que continuar a reagir, pá, porque isto vai ser uma perseguição agora, entendem? Vai ser uma perseguição, basta ver a coleção de clipes que eles estão a apanhar, são clipes antigos, pá. Ontem aparecia um clipe com 6 anos, mano, e a gente disse logo. Isto é uma cena, mas que se lixe. Elas que façam o escrutínio que quiserem. E eu digo verdadeiramente o que está ali a passar. E quem veja esse setting, porque temos esse setting todos os dias, há séculos, há 10 anos que temos esse setting todos os dias, conhecem-me. As pessoas conhecem-me. Portanto, pá, que se foda. É simples. Tirando a parte do pedo, acho que era cagar e andar. Oh mano, isso és tu que achas que machista, seres apelidado de machista, ou veres a tua mulher a ser apelidada de uma escrava, é uma coisa que tu compadres com isso. Isso és tu, com a tua sensibilidade. Mas aqui a tua sensibilidade interessa para quê? Para nada, não é? Quantas vezes é que vocês já me ouviram falar de direitos das mulheres e de sexismo e o caralho? Quantas vezes? Quantas vezes, pessoal? Então foda-se, não é? Mano, a cena, eu percebo que vocês vão dizer, mas isto é humor, não é a opinião delas e o caralho. Vocês veem as repercussões que este tipo de trabalho tem. Peguem em merdas que eu faça. Eu mandar gajos para o caralho. A chamar filhas da puta a gajos dentro de jogos e o caralho. Ai, que horror, que horror. Mas é para o caralho, pá. Certo? Mas, tudo bem. Critiquem aquilo que eu faço. Não é? Portanto, está bom. Se quiserem fazer esse tipo de perseguição, a gente faz um escrutínio da minha pessoa com todo o gosto. Agora esta merda, pá, foda-se.
Se eu ia ganhar em quê? Em fazer um processo de difamação? Foda-se, mano. Por amor de Deus, mano. Malta, puto, isto é um lobby muito forte, entendem, pessoal? Mesmo que houvesse, como já tive, contactos diretos, que há claramente material para difamação e não sei quê, porque são coisas gravíssimas, o sexismo e não sei quê, e o comentário do pedo e não sei o que, não sei o que mais. Malta, puto, nem pensar meter-me nessa merda, ok? O foco da minha vida é outro, eu tenho mais com o que me preocupar. Entendem? Eu só quero é deixar bem claro que esta merda não se faz. Em nome do humor, em nome de nada. Querem gozar, gozem com o que eu faço. Não há de ser difícil gozar. Querem criticar, critiquem o que eu faço. Não há de ser difícil criticar. Não deturpem a pessoa que eu sou, nem aquilo que eu estou a fazer. É só isso. É só isso que se exige. Por uma questão de bom senso e de empatia, e de respeito e de justiça. É só isso. Certo? Só isso. Epá, e era fixe, já que tem o meu nome, ter um bocado mais de graça. Epá, não é por mal. Pá, é a minha opinião, estou a ser sincero, ok? O humor é subjetivo, mas já que tem o meu nome, importam-se de fazer uma beca de piadas como deve ser? Foda-se, vocês riram-se em quê? Mano, são 15 minutos, mano. Certo? São 15 minutos. Por isso, importam-se de fazer esta merda com uma beca mais de graça? Não é? A parte das histórias com o prof, restaurante, mas não achei piada, a parte do machismo continua inaceitável. Pronto, está bem, mas aqui estão a vender uma cena pá, de Brad Pitt, de Zezé Camarinha e o caralho, foda-se alguma vez, mano. Sou um gajo normal, mano, e qualquer gajo normal que seja sociável e que tenha interesse em raparigas, vai conhecer raparigas e vai ter flirts e vai ter namoros. Vamos dizer o quê aos miúdos? Vamos dizer o quê aos miúdos? E às miúdas? Olha, és feia, não vai dar. É isso? Vamos dizer? Porra. Portanto, é só isso, pá. Achei piada em alguns momentos. Eu também me deu vontade de rir uma ou noutra piada, pá. Mas é muito fraquinho, pá. Foda-se, mano. Elas já fizeram episódios bem melhores do que esta merda. Por isso, foda-se, ao menos que façam piadas como deve ser. Eu vim roubar a ribalta às eleições do Benfica. Aí, ó puto, eu vi essa merda ontem, pá. Epá, eu não consegui ver tudo, mano. Aquilo eles começam-se a insultar e aos berros um com o outro, mano. O Noronha, alguém lhe disse que tinha que ser mais assertivo e o caralho. E o homem achou que assertivo era levar aquilo para a peixeirada e o caralho. E depois o Rui Costa vai atrás, está bem, está. Pensas em fazer uma retratação pública, não necessariamente a desculpar-te, mas a mostrar o contexto. Isso é o que eu estou a fazer aqui. O problema é que eu não chego a ninguém, entre aspas. Chega a vocês, mas é um público completamente diferente do público que vai ouvir a Joana Marques, maioritariamente, não digo toda a gente, e mesmo assim eu não consigo chegar ao público. Portanto, mesmo que eu explique o que está a acontecer e que tente dizer, não, eu não sou essa pessoa, isto vem dentro deste contexto que é exatamente o contrário, estão a perceber? As pessoas não vão perceber. As pessoas não me vão ouvir. É foda. É foda. Mas pronto, é o que é, ok? Portanto, isto vai continuar a vir, vai ser agora uma perseguição Zeca. E vamos ver, ao menos critiquem eu a chamar filhas da puta aos gajos a jogar. Pronto, eu percebo que isso haja gente que não goste, mas pode ir para o caralho que foda. Não é? Pronto. Ou critiquem, sei lá, pá, foda-se, what the fuck. Se eu vi a react do Roma, não, mas acho que a minha mulher viu. Mas o Roma não viu a minha react, que a minha react também era muito grande. Pode dar algo mais editado, sucinto, colocado nos teus canais. Não pode ser editado e sucinto, pá. Não pode, mano.
Diz que eu faço o quê? Oh, pessoal, eu não sou machista, desculpem lá. Oh, pessoal, eu não sou pedo, desculpem lá. Oh, pessoal, eu não advoco a violência, desculpem lá. Oh, pessoal, eu não sou o Zezé Camarinha, desculpem lá. Pronto, isso é mais curto. Que é isso que elas estão a tentar fazer pintar. Mas o meu intuito e a minha intenção é exatamente o contrário. Não é? Não precisas desculpar de nada, ela própria diz. Não é desculpar, cara, eu estou a pedir desculpa nenhuma, eu estou a explicar o que é que estou a fazer. Porque estou a ser deturpado. Ela própria diz que as pessoas não devem levar muito a sério o que ela faz. Ela pega em conteúdo de TV ou net e brinca com isso. Ou é rebatista, tudo muito bonito, ok? Estás a pintar uma pessoa de sexista. Eu percebo que isso para ti não seja uma coisa gravíssima. Para a maioríssima parte das pessoas normais, é. Queres ir ler os comentários? Nos vídeos dela? Certo? E é óbvio que está a fazer mal a mim e à minha família. Correto? Como é óbvio, não é? Portanto, isto é uma puta de uma palhaçada, pá. Isto é pura maldade, mano. Isto não é só humor. Foda. As pessoas têm que ter sempre a noção da repercussão dos seus atos. Sejam eles quais forem. Isto é só tentar fazer mal indiscriminadamente a uma pessoa que não está a fazer o que ela está a apelidar que eu estou a fazer. Certo? E isso é demasiado fácil de provar. Tal como eu acabei de fazer.